Francisco Birani, Pai do Senhor. Queridão, Pai do Senhor, todos, Pai do Senhor, glória a Deus. Sexta-feira, 14 de julho, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Estão achando estranho a live hoje de noite, né? A live na sexta-feira é a live escatológica sobre o Apocalipse. A gente sempre faz às 6h30 da manhã. Porém, a gente vai mudar esse horário e também dias. A partir da próxima semana, as lives de escatologia bíblica serão segundas e sextas, das segunda-feira, 9h30 da noite, às 21h30, e sexta-feira, 21h30 também, ok? As outras lives durante terça, quarta e quinta-feira serão ao meio-dia, como teremos convidados especiais, viu? Na quinta-feira que vem, quem estará conosco é o Stephenson Carlos, diretor do Plantação do Reino, conosco, batendo um papo, projeto. Evangelista Abílio Nogueira, inclusive, Abílio, eu ia mandar mensagem para você hoje à noite, pastorzão, nós já começamos o projeto de arrecadação de Bíblias, o projeto de Moçambique. Então, vou aproveitar esse momento que você está entrando. Obrigado, Anderson. Deus te abençoe. Cleilza, eu estive em Areia Branca essa semana agora. Felipe, paz do Senhor. Sara, Deus te abençoe. Pessoal que está entrando, se você puder compartilhar. Josi, você aqui? Se você entrar, eu tenho que chamar para você cantar, viu? Josi é a filha do pastor Josione, de Jucuri. E é da nossa congregação, cantora também. Essa minha avisada ia chamar você para cantar, Josi. Seria um presente. Se quiser entrar para cantar, só dá um sinal que será uma honra para mim. Giancarlo, meu queridão. Ruth, Deus te abençoe. Senti falta numa plantação do reino, viu? Queridos, paz do Senhor para todos que estão entrando agora na live. Bem rapidinho, essa live hoje será curta. Eu queria fazer 3 coisas hoje na live. Primeiro, eu vou abrir a live agora para todos vocês. A live hoje é livre, por isso que eu deixei aqui live livre de escatologia. Eu vou deixar aqui livre, certo? Sobre o Apocalipse. Vou até colocar aqui Apocalipse. Pergunte e eu respondo, tá bom? Pode perguntar, coloca sua mensagem aí, sua pergunta na caixinha de pergunta. E na caixinha de perguntas você coloca a pergunta só sobre o Apocalipse. Aí a gente vai responder. Mas antes, deixa eu passar algo para vocês aqui, gente. Joelma, Deus te abençoe. Gente, 3 coisas. A primeira, o evangelista Abílio Nogueira, esse moço que está aí, ele é pastor no Ministério de Azusa, Ministério Azusa, Assembleia de Deus Ministério Azusa, em Moçambique, em Maputo, capital de Moçambique. Eu fiz uma live com ele, inclusive se vocês quiserem assistir, pode no meu canal ou então no Instagram, tem a live nossa lá, foi uma live muito maravilhosa, e ela repercutiu muito, porque eu me comprometi a juntar Bíblias para mandar para Moçambique. Olha só, entrou o namorado e a namorada, o Alexandre e a Josi. Alexandre, depois faço uma live contigo, viu? Para você trazer uma palavra daquela poderosa, o cara prega muito. Simone, Diego, Deus abençoe. Então, gente, o que é que nós vamos fazer? Quem aqui está na live e quiser ajudar o evangelista Abílio Nogueira, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram. E aí você diz assim, Ubirajara, eu estou disposto a ajudar o missionário em Moçambique. Como é que eu faço? Primeiro, se você quiser doar Bíblias, você fala comigo, tá certo? Aí se for de Mossoró, eu vou buscar a Bíblia na sua casa. Se não for de Mossoró, você pode fazer um intercâmbio, mandar direto para Moçambique ou então mandar para mim, a gente vai juntar aqui. Eu quero juntar 200 Bíblias para mandar para Moçambique até o final do ano, para ajudar o projeto em Moçambique, certo? Ubirajara, eu tenho uma Bíblia aqui em casa, ela é velhinha, toda rasgada, você recebe? Gente, eu vou explicar porque eu quero mandar Bíblias assim, ó, novinha, certo? Hoje nas livrarias, eu vou indicar a Livraria Fonte de Luz aqui em Mossoró, que é uma parceira nossa, onde vem do meu livro, certo?
Ela tem bíblias baratas, bíblia bem baratinha lá, certo? Não começa daqui não, mas mais baratinha com a letra grande, de capa dura, bem baratinha. Eu quero doar 2 bíblias. Vai lá na Fonte de Luz, compra 2 bíblias mais baratas, capa dura, procura Suliene, e aí você doa, passa para mim que eu vou enviar para Moçambique, para o projeto em Moçambique, tá bom? Eu não quero mandar a Bíblia porque eu não tenho, na minha cidade eu não posso enviar a Bíblia porque eu não tenho como comprar. Aí você pode diretamente falar com Abílio, certo? No Instagram dele, você pode no meu Instagram procurá-lo, Evangelista Abílio Nogueira, Moçambique, falar diretamente com ele e aí você pode ofertar através de um Pix, uma Bíblia presente, 2 Bíblias, 10 Bíblias, em forma de Pix ele compra e vai para lá, tá bom? Ok? Outra coisa, eu avisei agora há pouco para vocês de que a live na sexta-feira mudou o horário e na live na terça-feira mudou o dia e horário. Será de segundas e sextas-feiras às 9h30 da noite, como eu estou fazendo agora, ok? Porque muita gente estava dizendo assim, rapaz, eu amo escatologia, eu quero aprender muito, como a Nina Gabriela, né, que falou. O problema é o horário, porque eu acordo já correndo para o trabalho, para a faculdade, não consigo assistir, mesmo estando ainda salvo. Então eu mudei para esse horário porque eu vou te alcançar também, ok? Deus abençoe a todos vocês que estão entrando. Outra coisa para a gente iniciar. Gente, a caixinha de pergunta está aí. Quem quiser fazer uma pergunta de escatologia bíblica, o que é isso, Birajara? Sobre o Apocalipse. Qualquer pergunta que você quiser fazer sobre o Apocalipse, coloca na caixinha de pergunta que eu vou retirar ela e vou responder nessa live só quem fizer as perguntas, tá bom? Aí você vai responder se ninguém fizer pergunta. Aí eu vou falar sobre qualquer outro assunto aqui, menos a pergunta. Então você coloca aí, o Birajara, eu tenho dúvida sobre o estado intermediário do morto. Queria saber quem são esses mártires debaixo do altar. Quem é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, o cavaleiro branco do capítulo 19. Quem representa a mulher vestida de sol em Apocalipse 12. Quem são as 2 testemunhas, quem são os 144 mil. Eu vou só essa live responder perguntas do Apocalipse, tá bom? Ok? Dado esse recado, outra coisa. Muita gente pergunta por que eu não apresento tanto o meu livro. Apresento assim, meu livro e tal, tudo. Pronto. Gente, nós lançamos esse livro, Escatologia Bíblica, um grito por sua volta. Ele tem 142 páginas e ele já alcançou 22 estados do Brasil e 7 países. O Birajara, qual é a vantagem do seu livro? Meu livro é muito simples. É um livro simples, gente. Não vá comparar com outros livros. É um livro simples, uma leitura clara. Porém, ela responde todas as suas perguntas do Apocalipse. Como assim? É um livro que vai dar suporte a você com esse livro, Calendário das Profecias, do pastor Antônio Gilberto, e também de Eisen Hildesson, ou também de Thomas Edison, tá certo? Esse livro aqui que é de Timóteo Eisen, Thomas Demme, que é esse aqui que é o livro que eu acho mais fantástico, quando a trombeta soar. Dentro desse livro eu respondo muitas perguntas da escatologia, tá certo? Aqui nós falamos sobre estado intermediário da morte, as perguntas mais intrigantes, qual seria? Introdução ao livro do Apocalipse, falamos de interpretações das profecias do final dos tempos, a divisão desse livro, que a gente mostra bem direitinho, a divisão desse livro, que é muito fantástico, tá certo? Vou até mostrar para vocês aí como é muito interessante. Dessa forma aqui, ó, divisão, certo? Bem elaborada, ó, aqui, ó, onde eu mostro tudinho, ok? Também fala sobre escatologia bíblica, as suas doutrinas, o que crê elas, as 2 ressurreições, onde a gente fala, evidências de um arrebatamento, que é o tema principal do meu livro, porque existe um arrebatamento, o arrebatamento da igreja, escrito por Paulo, as cartas de Tessalônica, eventos celestiais, o que são? O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Quando a igreja for arrebatada, a igreja vai se apresentar num tribunal chamado Tribunal de Cristo. E nesse Tribunal de Cristo, acontece que as pessoas recebem um galardão e depois boda do Cordeiro, chamados eventos celestiais. Eventos escatológicos, grande tribulação, milênio e também julgamento das nações, eventos finais, onde a gente fala sobre os 3 céus, o novo céu e nova terra, milênio, juízo final e tudo. Então, meu livro é um livro completo. A vantagem dele é que eu transformei toda a complexidade do livro na simplicidade. Você pega o livro, você já vai entender tudo. Quem comprou meu livro já está aí, sabe de que eu estou falando. Então, como é que eu consigo o seu livro, Birajara? O meu livro custa R$35, ok? São 142 páginas. Ele vai te ajudar a compreender o Apocalipse.
Aqui em Mossoró, quem mora em Mossoró pode adquirir diretamente comigo pelo WhatsApp, ok? Que eu vou colocar daqui a pouco aqui, WhatsApp. Ou quem não quiser diretamente comigo para ter autógrafo, não, eu quero comprar na loja porque é melhor, passo no cartão, ok. Aí você vai na Fonte de Luz, na Meiriçá, no centro da cidade, pertinho do Mercado Central. Chegando lá, você procura Suliene. Suliene é a proprietária da livraria Fonte de Luz. Quando você chegar lá, você diz, eu quero o livro de Ubirajara. Pronto. Ela vai te apresentar, tem uma sacolinha branquinha muito linda, e você recebe o livro, paga lá e terá direito ao nosso livro, e você estará estudando a escatologia bíblica, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar. Gente, visita o meu Instagram, certo? Vai lá no link do meu Instagram, clica lá no link azulzinho que tem, você será encaminhado para um grupo VIP do WhatsApp, onde uma equipe toda vai te direcionar, te orientar sobre lives que eu vou fazer escatológica, perguntas, sobre futuramente seminários, futuramente semanas escatológicas, futuramente cursos escatológicos que a gente vai fazer, tá bom? Ok? Dando esse recado, vamos lá, se tem alguma pergunta, o Felipe colocou aqui, é isso? O Felipe colocou aqui uma pergunta, eu acho que é. Ele diz, recebi um vídeo contestando os pré-tribulacionistas, falando que era um movimento novo e de exclusividade, em qual versículo podemos se basear para defender? Ótimo, a pergunta é boa. Gente, Paulo acrescentando, ou melhor, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas Paulo mais tarde diz ao mesmo Timóteo que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios e discursos inflamados de ódio. Olha para cá que isso aqui é muito interessante. Muita gente hoje dizem que os pré-tribulacionistas, que é uma doutrina que eu defendo na minha igreja, ela é contraditória e ela é um movimento novo e etc. Olha só o movimento novo, vou provar. Eu escrevi Evidência de um Arrebatamento Pré-Tribulacional no meu livro, que é justamente a pauta principal do meu livro, razões pelas quais eu escrevi o livro. Deixa eu pegar aqui para vocês. Só um minutinho, deixa eu conseguir aqui. Só um minutinho. Pronto, página 57 do meu livro. Tá aqui. Evidência de um arrebatamento pré-tribulacional. Vamos lá. Quebrando a tese ou quebrando o documentário sobre um evento, um movimento novo. A doutrina pré-tribulacionista, o que é isso? A doutrina que acredita que Cristo virá antes da grande tribulação. Esse viés ideológico desse movimento que diz que esse movimento pré-tribulacionista é novo, uma invenção de homens, principalmente ela é bíblica. Viu, Felipe? Por 1527 vezes, a Bíblia prova que Cristo voltará. Dos 27 livros do Novo Testamento, 24 fala que Cristo vai voltar. 318 vezes no Novo Testamento fala que Cristo vai voltar. 216 capítulos ou 216 versículos do Novo Testamento fala que Cristo vai voltar. A volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é falada 8 vezes mais na Bíblia do que da primeira. Ok. Jesus garantiu que voltaria. Até aí tudo bem, é prova. Tanto meso como pós, como pré, eles acreditam que haverá um arrebatamento. Mas o pós-tribulacionista é a única corrente teológica que não se empolga com a volta de Cristo. Afinal, eles estão esperando o anticristo primeiro se manifestar, para Cristo se manifestar. E ele se baseia muito na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é a segunda carta de Paulo. O que é que acontece? Tudo isso será destruído a partir do momento que você lê esse livro aqui, olha. Quando soar a trombeta. Quando soar a trombeta, o autor fala justamente o termo de apocalipse, de apostasia, página 249. Olha o que é que diz aqui, 249 da página, eu vou responder sua pergunta agora. 249 da página desse livro. Ok, tá aqui. Isso. Argumentos que favorecem, olha só, argumentos que favorecem a posição pré-tribulacionista. Vamos lá.
Considerações, Lexia, que favorece a posição pré-tribulacionista. O autor diz o seguinte: a interdeterminação ou interterminação, do sentido da apostasia. Não pode haver dúvida que o substantivo apostasia tem sido traduzido geralmente como se tivesse um sentido não espacial, geralmente abandono, rebelião, afastamento ou revolta. Na literatura extra-bíblica, também na Septuaginta, o substantivo geral se refere a uma revolta contra o governo, o abandono da fé em Yahvé, em Deus. Os Lexio oferecem evidências adicionais em favor desse significado. Se apenas se contasse as vezes em que a apostasia é usado com esse significado, ou seja, com essa tendência, ou se dispensam exclusivamente do lexi. O que é lexiologia, né? Ou lexio. O caso em favor da posição pré-tribulacionista estaria encerrado. Tal abordagem, entretanto, não nos oferece uma compreensão plena. Olha o autor o que é que diz: desenvolvida pela palavra de Deus. Não podemos haver dúvida de que o verbo permite a ideia de uma partida com sentido físico ou espacial e que é usado dessa maneira várias vezes na Septuaginta, na verdade muitas vezes, mais a ideia de abandono ou revolta juntos, ver a interação com a ideia de grande, que abaixo ele diz o seguinte: a resposta comum a esse argumento é que, mesmo que ele fosse verdade, a forma substantiva não traz consigo a ideia de uma partida física. Tal resposta, no entanto, não é apropriada. No grego clássico, se você estudar grego, no grego clássico, a forma substantiva permite que a apostasia seja uma simples partida, como prova o exemplo de Leeds e Scott no seu fornecimento da sua partida e desaparecimento, como sentido de que, ou seja, fornecendo secundário. Se for argumentado que tal fato é irrelevante, porque tal sentido pertence apenas ao período clássico ou antigo que havia perdido o significado do tempo do Novo Testamento, responderia que esse mesmo significado de apostasia se acha na esfera prática, ou seja, imediatamente após o período do Novo Testamento, conforme indica por definições para o substantivo prático de Lamper, que é um autor muito conhecido. Embora o substantivo usado no sentido de uma partida física não seja o sentido costumeiro, embora seja o verbo, durante esse período. Ou seja, o autor diz que se você comparar 1 Macabeu 2:15 com 2 Tessalonicenses, eles acreditam que o exemplo substantivo apostasia acompanhado de artigo, como diz em Macabeu, traduzido por abandono, oferece provas que a apostasia de 2 Tessalonicenses 2:3 deveria ser traduzido como abandono religioso e não abandono como qualquer outra apostasia. Mas vamos para cá, vamos para o meu livro. Aqui eu respondo a pergunta do Felipe. Gente, evidência. Eu poderia citar aqui várias e várias, mas uma das provas principais que a igreja não passará pela grande tribulação. Primeiro do que tudo, a igreja de Jesus é fundamentada sobre uma bendita esperança. O apóstolo Paulo e o próprio Jesus falou que nós não provaria da ira vindoura. Vou dar só um exemplo. Então, se a doutrina pré-tribulacionista ela é falsa, ela é uma criação do homem, então me responda os pós agora. Vamos lá. Daniel capítulo 9, versículo 24 de Daniel capítulo 9 e versículo 24, esse texto aqui mata todos os defensores desta doutrina. Vamos para Daniel, está aqui, Daniel capítulo de número 9 e versículo de número 24, está aqui. Olha o que é que o texto diz, vamos lá gente, Bíblia Sagrada. Versículo de número 24, diz o seguinte, é em relação às 70 semanas de Daniel, que é um termo profético. Diz assim: 70 semanas estão determinadas, a palavra é determinada, estão determinadas para o seu povo, lembra dessa palavrazinha, povo, e para a sua santa cidade, para saber com as transgressões, aí vai o texto falando até o final. Pronto. As 70 semanas de Daniel ela é dividida em 3 partes. A primeira parte começou em 445 a.C., quando a saída do rei Artaxerxes para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Demorou 45 ou 49 anos, porque 70 semanas, no texto de Daniel, profeta, não são semanas de dia, são semanas de ano, ou seja, quantos dias tem uma semana? 7 dias, começa no domingo e termina no sábado. No calendário bíblico profético, uma semana corresponde a 7 anos, então 70 semanas corresponde a 490 anos. O primeiro período é chamado 49 anos, que foi 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Depois da construção até a entrada do Messias,
foram mais 62 semanas, que corresponde a 434 anos. Se você somar 434 com 49, vai dar 483 anos. Faltando 7 anos, que é uma semana, para completar as 70 semanas. Que esta última semana, uma semana, vai se dar após o arrebatamento da igreja. Aí os povos vão dizer, não, Jesus só vai voltar depois da grande tribulação. Ok, então vamos dizer que eles estejam certos. Então, a grande tribulação não é a ira do diabo contra a terra, é a ira de Deus contra a terra, contra as nações, ok? Qual é o propósito da grande tribulação? Qual é o propósito da 70ª semana de Daniel? O propósito é para restaurar Israel e julgar as nações. Ou seja, se você pegar Ezequiel capítulo 37 do Vale dos Ossos Secos, o versículo 14 não se cumpriu, vai se cumprir no final da grande tribulação, quando eles receberão o Espírito com letra maiúscula e reconhecerão Messias. Daí você vai encontrar em Zacarias 12:10, que diz que a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, receberá o Espírito de súplica e de graça, e eles clamarão fortemente a Deus, e Cristo descerá com a igreja. E aqui que está uma boa para os pós, tá certo? No arrebatamento da igreja, Cristo não vem à terra, Cristo vem nos ares. Paulo falou aos Tessalonicenses 4,16, Cristo virá, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido é brado de festa, ele virá até os ares, e a igreja encontrará com Cristo nos ares. É Paulo quem disse, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos, disse Paulo, seremos arrebatados, e encontraremos com ele nos ares, encontro, e estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 1:7 diz o seguinte, e todo olho verá, e você vai encontrar isso lá em Apocalipse 19, dizendo que ele pisará no monte. Ou seja, se existe uma ideia principal de que Cristo não voltará antes da grande tribulação, então você tira o teor do arrebatamento da igreja, porque no final da grande tribulação, Cristo desce para estabelecer o reino milenial. Mas vamos continuar. Olha o que é que diz Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é esse, Birajara? Que cidade é essa? Ok, vamos lá? Povo, primeiro, os profetas do Antigo Testamento não viram a igreja, porque Paulo escreve aos Efésios 3:1-11, que a dispensação da graça, da qual ele foi escolhido para pregar aos gentios, Cristo escondeu um mistério chamado igreja, e esse mistério só foi revelado depois, quando Cristo chega no cenário e ele funda a sua igreja. Todas as profecias correlacionadas a Israel são feitas aos profetas do Antigo Testamento, para Israel, promessas feitas em Abraão. Todas as promessas feitas para a igreja é a partir de Cristo. É Cristo que promete voltar, é Cristo que promete coroar, é Cristo que promete o céu. É Pedro que diz que nós seremos agora herdeiro e co-herdeiro de uma nova herança. E eu vou continuar para vocês ficarem mais espertos ainda. Outra coisa, quem é essa cidade que está se referindo Daniel 9:24, gente? É Jerusalém terrena. Na Bíblia, na escatologia, diz 3 Jerusalém. A terrena, onde mora hoje os judeus, certo? Que vai ser restaurada para ser capital do reino milenial de Cristo. E que o anticristo também vai reinar lá dentro dela também. Existe a segunda Jerusalém, que é a Jerusalém que vai descer do céu, ataviada como se fosse uma esposa, para ser o tabernáculo de Deus com a humanidade no milênio. E existe a Jerusalém eterna, que é justamente a habitação onde Deus mora e que nós estaremos para sempre com ele lá. Ok? Então, primeiro, quem é este povo? Quem é essa cidade? Esse povo é os judeus e essa cidade é Jerusalém. Que povo é esse? Se você pegar Daniel, ou melhor, Apocalipse capítulo 12, você vai encontrar uma espécie de figura que mostra um dragão, uma mulher e um filho. O dragão é o diabo, o filho é Jesus que vai restaurar a nação e a mulher vestida de sol é Israel. Não é a igreja que vai ser perseguida na grande tribulação, é Israel. E olha isso aqui que é muito lindo, muito bonito isso aqui, gente. Por que é Israel? É a mulher, o Birajá. Não pode ser a igreja, não pode ser Maria. É a igreja não, nem a Maria, é a mulher. Por quê? É Israel. Por quê? Porque os símbolos que estão em torno da mulher na visão de João representam Israel. Se lembra de José, capítulo 37, quando teve o sonho, que diz que 11 estrelas se curvavam diante dele e que o sol e a lua se curvavam diante dele. O mesmo aspecto tem naquela mulher. A mulher que é vestida de sol, tem uma estrela e tem 12, tem o sol, tem a lua e 12 estrelas ao seu redor, que representa Israel e não representa a igreja. Ou seja, só aqui já começaríamos a desmanchar a tese dessa pergunta que mandaram o vídeo para você. Segundo, gente, a doutrina do pré-tribulacionismo é defendida por Irineu, Papias,
Tertuliano, Policarpo, João, Paulo, Lucas e o próprio Jesus. Então aí a gente já tem ideia de que essa é a falácia de que eles pregam por aí. E aí eu podia citar vários e vários textos, porque a igreja não estará na grande tribulação. Por exemplo, Apocalipse 7 e Apocalipse 9 eu respondo no livro isso aqui. Em Apocalipse 7, Jesus manda selar 144 mil, que são judeus selecionados, chamados de remanescente, que são 12 mil de cada tribo, que serão selados, e esses não serão tocados, eles são selados por Deus. E diz a Bíblia em Apocalipse 9, que acontece uma coisa muito interessante, gente. Em Apocalipse 9, demônios saem do abismo, como forma de gafanhoto, com ferrões de escorpião, para ferir os moradores da terra. Olha o que é que Deus diz em Apocalipse capítulo de número 9, para aqueles demônios que estão saindo do abismo. Diz o seguinte, 9, versículo 3, olha o seguinte. Também da fumaça saiu gafanhotos para a terra. Ele foi dado poder como poder de escorpiões para a terra. E lhe foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus. Quem é que não tem o selo de Deus? Toda a humanidade que estará aqui na terra. E quem é que tem o selo de Deus? Os 144 mil, ou seja, desculpa, quem não tem o selo de Deus? As nações que estarão aqui. Quem é que tem o selo de Deus? Os 144 mil. Capítulo 7, versículo 3, diz o seguinte, e vi um anjo, versículo 2, vi um anjo que subiu da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aquele que tinha recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifique nem a terra, olha de novo falando, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcar com o selo a testa do servo do nosso Deus. Que esse servo? Os 144 mil. Os demônios que sairão do abismo vão ferir todos os homens, com exceção dos 144 mil. Então, se a igreja estiver na terra aqui, na período da grande tribulação, então a igreja será alvo desses juízos, que é simbolizado por trombetas e por taças da ira de Deus. A igreja vai ser julgada, a igreja vai passar por todos os perrengues aqui na terra. A igreja foi julgada no Calvário, gente. A igreja foi julgada no Calvário. E a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu vou fazer uma live depois só com provas contundentes que a igreja não passará pela grande tribulação. Ou seja, a ira de Deus será sobre a terra e não a ira do diabo, tá bom? Se quem não entendeu, ficou mais ou menos, pega o meu livro, que meu livro tem tudo, tá bom? Ok, gente? Se tiver mais pergunta, bota na caixinha de pergunta. Lá vem Felipe de novo com outra pergunta. O Birajara, no vídeo ele fala que a igreja passa pela tribulação. Expliquei agora. Porque a igreja sobe ao som da última trombeta, e a última trombeta no período... Ah, obrigado por essa pergunta, Felipe. Sobe ao som da última trombeta, e a última trombeta é no período da tribulação. Ok, vamos lá? Apocalipse capítulo de número 11, versículo 15, está escrito assim, 11:15, já está até aberto aqui na Bíblia. Diz o seguinte, e o 7º anjo tocou, e houve céu vozes dizendo, o reino do mundo é do Senhor. Vamos lá primeiro. Eu escrevi isso aqui no meu livro, Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tenha calma que eu vou encontrar. Vamos lá, deixa eu encontrar aqui. Eu expliquei sobre isso. Eu acho que está aqui quase no finalzinho. Segura aí, gente, porque isso aqui é muito bom. Provando que essas trombetas não são trombetas do arrebatamento. Vamos lá? Deixa eu encontrar aqui. Obrigado pela pergunta, Felipe. Foi muito boa essa daí, porque responde muitas outras perguntas do Apocalipse. Tá bom? Vamos para cá, deixa eu ver se eu encontro, porque é muita informação e às vezes eu passo por cima. Necessidade. Gente, eu não estou encontrando, mas eu vou encontrar. Aqui, achei. Deus é bom. Obrigado. Vamos lá, gente. A igreja passa pela tribulação porque a igreja sobe ao som da última trombeta. Vamos lá. Primeiro, gente, aprenda isso aqui. Que as trombetas do Apocalipse não são as trombetas do arrebatamento. Fica ciente disso aqui. Vamos lá? Bem rapidinho. Paulo, ele fala em Coríntios e em Tessalonicenses sobre trombetas. Ele disse aos Coríntios, ele diz o seguinte, ao soar da última trombeta. Ok. Aos Tessalonicenses, sim, trombeta de Deus. Ok? Segura isso aqui. Lá em Apocalipse fala de a 7ª trombeta tocada. Observe isso aqui que é bem interessante. Em Apocalipse 11:15 fala da 7ª trombeta que é tocada pelo 7º anjo. Muitos acreditam que essa trombeta é de fato a trombeta de que Paulo fala
em 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16, refutando eles, ok? Agora para matar mesmo, de fato. A trombeta de Apocalipse 11, 15 é trombeta de juízo. Trombeta de juízo. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Está lá numa live que eu fiz, está no meu canal, ok? Trombeta de juízo, explico. Porque se ela fosse a trombeta do arrebatamento, seria contraditório. Pois a trombeta do Apocalipse estão ligadas a eventos terrenos. Em relação ao juízo de Deus, quando o anjo toca a 7ª trombeta, surge 7 taças da ira de Deus em seguida, que resulta em eventos da grande tribulação. A trombeta de 1 Coríntios 15, 52 fala de trombeta de anunciação, ao ressoar da última trombeta. Convocação, gente, estudo grego, isso aqui é bom. Trombeta, na tradução do grego, ele tem 3 conotações: trombeta de juízo, trombeta de convocação para as festas e trombeta de avaliação judaica, ou seja, de preparação para a festividade. Ou seja, convocação, olha a sequência. Todas as trombetas que Paulo fala em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses, seguem uma sequência. Pode observar que Paulo, quando diz a última trombeta, em seguida ele diz assim: mortos ressuscitam e vivos são transformados. Segue a sequência: ressurreição e vivos transformados. Já a trombeta de 1 Tessalonicenses 4,16, trombeta de Deus, falando de juízo também. É tanto que alarido, voz de arcanjo e trombeta são 3 sequências no arrebatamento. Isso aqui é mistério. No arrebatamento da igreja haverá 3 fenômenos: alarido para a igreja, voz de arcanjo para Israel, trombeta para as nações. Quando Cristo voltar, só a igreja vai ouvir o toque da trombeta, gente. Eu expliquei isso em uma live. Hebreus 9, 28 diz que ele aparecerá a segunda vez para não tirar pecado de ninguém, mas para salvar os que esperam. A palavra, o verbo que o escritor dos Hebreus usa em 9:28, o verbo que está lá, ser visto, aparecer, é horal no grego. Horal significa ser visto, contemplar, observar e vir. Se você pegar 1 Coríntios 15, 5, 6, 7 e 8, Paulo diz que quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele foi visto por todos eles. Quem? A igreja. Você não vai encontrar relato nenhum na Bíblia que Jesus, quando ressuscitou, apareceu a ímpios, a pessoas do governo romano. É tanto que a ressurreição é questionada até hoje, porque só a igreja é a prova viva da sua ressurreição. E as mulheres que viram, os discípulos, se lembra caminho de Emaús? Que os 2 homens questionaram Jesus, por mais que tenham dito que as mulheres tinham visto. Ou seja, Cristo, quando ressuscitou, apareceu apenas para a igreja. Quando ele voltar, só a igreja vai ouvir o toque da trombeta. E isso é chamado de alarido. Alarido é um toque de trombeta chamado convocação para uma grande festa. A palavra brado no grego é convocar para festa, é brado de festa, é conclamação de festa e não trombeta de juízo. E para concluir, Paulo diz que saiu a palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Segue a sequência: mortos ressuscitados e vivos arrebatados. E um esclarecimento para finalizar aqui: as revelações do Apocalipse, viu, Felipe? Manda para ele isso aqui. As revelações do Apocalipse foram reveladas a João no ano 96, aproximadamente depois de Cristo. A trombeta que Paulo fala, tanto de Coríntios 15, como de 1 Tessalonicenses 4, repito isso aqui, gente, é descrito no ano 52, ao ano 55 depois de Cristo. Ou seja, quem viu as trombetas do Apocalipse foi João e não Paulo. Mas você pode usar: mas Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Sim, foi. Ele pode ter visto as trombetas? Pode. Mas Paulo não foi permitido revelar nada do Apocalipse, porque justamente a palavra Apocalipse é revelação. Foi dada a João. As trombetas do Apocalipse estão correlacionadas a eventos da terra e a juízo. Não tem nada a ver com trombeta do arrebatamento. A trombeta do arrebatamento é que Paulo fala, é trombeta de convocação para a festa e não trombeta de juízo, ok? No meu livro eu trato essa temática bem explicada para vocês aqui. Obrigado, Felipe, por outra pergunta muito boa. E Felipe disse: eu estou com o seu livro. Isso. Qual é a página? Obrigado, Felipe. Página 72 do meu livro, eu falo das trombetas, ok? Página 72, eu explico essa passagem das trombetas. Anuncia aí, tá bom? Ok, gente? Eu vou finalizar já a live. Se tem mais alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e a gente vai fazer. Joana, Deus te abençoe. Você e o Anderson, acho que é o Júnior, né? O seu esposo. Ele me seguiu. Anderson tá aqui. Isso.
Dicilene, Deus te abençoe. Pai do Senhor. Gente, vamos lá. Para terminar mesmo. Paracleto Oficial acabou de entrar. Deus abençoe. Natiele, Deus te abençoe. Só para finalizar os irmãos aqui. Alcione, Deus te abençoe. Vanessa, Deus te abençoe, Vanessa. Vanilda, a irmã da irmã Vaneide, a cunhada do Nilcinho. Miliana, Deus te abençoe. Show! Isso, e a Daniela acabou de entrar. Deus abençoe, gente. Se não tem mais perguntas, vou encerrar aqui, ok? Agradecendo cada um de vocês. Aí chegou uma pergunta aqui na caixinha. Não, mas foi Ricardo. Acho que foi Ricardo que mandou. Raíza, Deus te abençoe, viu? Góis, Charlie. Eu acho que é Charlie Ellison. Acho que é o dirigente do Largo 2. Se for, confirma já. Dani Clécio, Pai do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, varão. Vamos só para dar. Eu tô aproveitando esse momento só para mandar o meu abraço a todos vocês. Maiara, Deus te abençoe. Vanusa, Deus te abençoe. Berivânio, Paulo, Edno, Fabiane. Fabiane comprou meu primeiro livro. Acho que foi Fabiane. Não sei se foi essa Fabiane que comprou o meu primeiro livro. Primeira edição ela comprou. Isso, acompanhando pelo livro. Alexandre entrou. Muito bem, gente. Muita gente entrando. Dina, Deus abençoe. Maria, das graças, a mãe do pregadorzão Edson. Milka, rapaz, Milka, eu não sei se Milka é a mesma que será que eu vou dar um... Milka, eu não sei se é você mesmo que é a esposa do meu amigo lá de Caraúba. Se for, deu identidade ou não. Amém, amém. Pronto, gente. Tem mais alguma pergunta? Se tiver, faz, porque hoje eu estou a fim de responder perguntas da escatologia. Ok? Foi sim, Fabiane. Fui deixar na casa dela, lá no Liberdade 1. Foi uma das primeiras que comprou meu livro, a primeira edição, já lancei a segunda. Maciel, Milka, é Milka mesmo, gente. Que prazer, Milka. Deus te abençoe. Um abraço no esposo. Eu estive aí em Caraúbas e foi maravilhoso encontrar com ele. Irmão Ricardo, aqui de Areia Branca, porque tem góis aqui. Isso, França, Deus abençoe. Milka, um abração, Deus abençoe vocês, viu? Vamos lá, gente, terminar. Quero agradecer a cada um de vocês. Gente, quem me segue no Instagram, aproveita para entrar no grupo para saber as nossas lives, tá bom? É muito importante você acompanhar. Essa de hoje foi só bater um papo com você para falar sobre escatologia, responder algumas perguntas. E foi muito bom ter vocês aqui conosco, tá bom? Eu vou encerrar porque já está passando da minha hora. Eu disse que seria 40 minutos. Falta só essa. Eita, lá vem Felipe de novo, gente. Felipe tá sem... Eita, já tem outra pergunta aqui. O Birajara fala um pouco do porquê que hoje não tem grandes pregadores como anos atrás. Ixi, aí mudou de ideia. Eita, Jesus do céu. Vou responder bem rapidinho para não deixar nenhum pregador chateado. Cada geração, Felipe, ela tem suas mudanças culturais, comportamentais, e a gente tem que aceitar o estilo de cada um. Quando eu comecei a pregar, os pregadores, eles viviam, não tinha redes sociais, não tinha internet, WhatsApp. Então a gente estudava a Bíblia só por Bíblia, caneta, papelzinho. Se tivesse um dicionário era porque era rico. E a gente orava muito, jejuava muito para Deus revelar a mensagem. As mensagens eram simples, mas tinham um poder muito grande. Havia mais milagres, mais batismo, mais cura. Hoje os pregadores são mais sofisticados, todos têm livros, como eu tenho aqui vários livros. Tem hoje o acesso às redes sociais, tem paletó bonito, gravatas bonitas, púlpitos bonitos. A facilidade das agendas são maiores, porque tem as redes sociais que ajudam a divulgar o seu trabalho. E muitos no Brasil conhecem você mais pelas redes sociais. Na minha época, eu viajei muito o Brasil sem nunca ter redes sociais. Deus revelava pastores de outros lugares, ligavam para mim, até o telefone Deus dava a eles, ligavam para mim. Ou então eu ouvia de um caminhoneiro que viu pregando na praça, e lá na cidade distante, nos estados da Bahia, Ceará, e me levava e Deus abria a porta. Ia pregar numa igreja e de lá pastores indicavam para outros lugares, era bem diferente. Mas a gente respeita cada geração, como a de hoje. O problema de hoje é que hoje nós temos muita Bíblia no púlpito e pouco unção e pouca graça, tá certo? Ok?
Não, foi ótimo, foi ótimo. O milênio será na terra ou no céu? Essa é fácil, na terra. Ok? Na terra. E outra, por mais que os amilenistas e os pós-milenistas acreditem que é literário, que é figurado, que é apenas uma expressão e tudo, enfim, aí é outra coisa que eu vou explicar depois. O milênio é literal sim, será aqui na terra durante 1000 anos, tá bom? Bárbara, Deus te abençoe. Vamos lá, terminar? Bira, o milênio será na terra ou no céu? Eu já expliquei isso aqui. Pastor, hoje veio sendo pregador mais sobre Paulo do que o Evangelho de Jesus. Eu não entendi isso aqui. Pastor, hoje vejo pregadores mais de Paulo do que o Evangelho de Jesus. Eu não entendi bem, Jorge. Se você puder repetir, viu? Dani Clebson, estão vivendo a esperança da graça. A pergunta é se a porta da graça fechar hoje, quem fica vai ter direito à salvação? Obrigado, Dani Clebson. Muito bem. Essa pergunta é muito feita o seguinte. O Birajara, na grande tribulação terá salvação? Eu já expliquei isso em uma live. A temática da escatologia diz que haverá uma segunda oportunidade na grande tribulação, mas será ferrenha, será muito complicada. Por quê? A graça, na verdade, a dispensação da graça, Dani Clebson, ela não se encerra de fato depois do arrebatamento. Se encerra o período da dispensação da graça. A questão da famosa chamada graça, o carisma, ainda é favorecida na grande tribulação dessa forma. Como seria a salvação? Não será mais mediante uma convenção, como a gente tem hoje, que o Espírito Santo vem e habita dentro de nós, enfim. Será feita por um período de 7 anos da seguinte forma. E a Bíblia fala sobre isso, chamado de mártires da grande tribulação. As pessoas que estiverem aqui na terra, elas serão alcançadas por esta, entre aspas, graça, que a graça já foi fechada, a porta já foi fechada no arrebatamento, como você falou, mas essa graça, entre aspas, é uma oportunidade que teremos na grande tribulação, eles terão na grande tribulação, de ainda ter um escape, que serão pessoas que vão renunciar ao governo do anticristo, vão negar o sinal da besta, e eles vão ser torturados, e muitos serão mortos por amor a Cristo, e uma parte deles sobreviverão até o final da grande tribulação. É tanto que Jesus, quando descer no Monte das Oliveiras, que o monte se fender, haverá o chamado julgamento das nações. E no julgamento das nações, Jesus usa uma figura que usou nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, dizendo o seguinte, que ele separará bodes e ovelhas. Aos que tiver à direita, vai dizer, vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do tempo. Esses que estão vivos, junto com os remanescentes judeus, vivos na vinda de Cristo em glória, eles entrarão no reino milenial com Cristo, junto com a igreja glorificada. Lembrando que no reino milenial haverá 2 grupos de povos. Serão os naturais, que vêm da grande tribulação, e os glorificados, que é a igreja, ok? Então eles entram. Os que tiverem à esquerda, ele vai dizer, partai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esses que estão à direita e que vão entrar no milênio, eles são chamados pela teologia de que eles são bem-aventurados. São chamados de irmãos de Israel, porque defendeu a causa do Mestre no período da grande tribulação e reconheceram o senhorio de Cristo e renunciaram ao anticristo. Essa graça, onde a gente começa a dizer que é uma graça, não como essa que a gente tem hoje, mas será apenas um favor que Deus dará à humanidade naquele período para que eles tenham mais oportunidade de reinar com Cristo no milênio. Ok? Diácono Davi, o que os pregadores de antigamente tinham, que os de hoje não têm. Eu vou falar isso aqui, vai machucar ele. E o que os pregadores de hoje têm, que os de antigamente não têm. Obrigado. A pergunta é bem paradoxal, mas é interessante. O que os pregadores de antigamente têm, que os de hoje não têm. Vou ser duro, real. Tem calo no joelho. Os de antigamente, calo no joelho, reserva na botija, experiência e intimidade com o Espírito Santo. Os que hoje não têm, é isso. Os que hoje têm, que a gente não tem e que não deseja para ninguém. Tem um glamour, tem as mídias que ajudam e às vezes são pessoas que não têm preparação espiritual, mas que têm um palco para te esperar. Eu não sei se eu expliquei bem, mas eu vou resumir isso em 2 palavras. O que os pregadores de antigamente têm, que os de hoje não têm. Tem mais intimidade, tinha mais intimidade, tinha mais joelho no chão, porque não tinha esse inflamado das mídias sociais, tinha mais tempo para orar, mais tempo para jejuar, tinha mais tempo para ler a Bíblia e era temor ao Senhor. Tinha muito temor ao Senhor. Os que hoje não têm, falta de temor, pouca Bíblia,
muito conhecimento na parte de livros, de internet, e falta ainda joelho no chão e muita unção, muita graça, tá bom? E o que eles têm que a gente não tem? Eles têm a mídia que ajuda a facilitar as suas agendas, eles hoje têm as redes sociais e livros que ajudam a você a ter mais conhecimento. E nós naquela época não tinha, era só Cristo Jesus na causa mesmo, ok? Miquineia, a esposa do pastor Gildeberg, a pastora Miquineia acabou de entrar. A paz do Senhor Jesus, homem de Deus. Deus abençoe. Miquineia é cantora, viu, gente? Hoje se prega mais sobre Paulo. Na verdade, hoje eu não queria falar dessa temática, que é a temática mais catológica. Mas hoje os pregadores, eles procuram mais temas que fogem mais à ideia de bater bastante no púlpito. E quando você prega uma mensagem cristocêntrica, ela tanto exorta como ela edifica. E hoje as pessoas procuram muitos textos isolados. Na questão de Paulo, eu até aconselho, porque Paulo traz muitas lições para doutrinação, para evangelismo e tudo. É interessante. Mas se a sua pergunta hoje se prega mais sobre Paulo, ou seja, eu não sei porquê, mas existe a Bíblia, 66 livros que você pode pregar sobre, só nos evangelhos, sobre Jesus várias vezes, sobre Paulo, sobre Pedro, qualquer um, não importa, pegando cristocêntrico, seja uma mensagem cristocêntrica, é o que vale. Vejo muito pastor hoje, esse pregador falando sobre Paulo. Existe, mas tá. Pastor, seu evangelho foi dado a missão de apenas a igreja pregar? Isso é bom. Porque Apocalipse diz que os anjos vão pregar o evangelho eterno. Muito bem. Obrigado. Essa é uma pergunta. Inclusive eu fiz uma live sobre isso aqui, tá certo? Quando a Bíblia fala do evangelho pregado pelos 3 anjos, né? Os 3 anjos, que eu acho que é Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo de Números, versículo 6 em diante. Gente, presta atenção. Eu vou explicar isso de forma bem fácil, tá bom? A missão da igreja é pregar o evangelho da graça, ok? Os anjos que aparecem no capítulo 14, eles estão representando, após o cântico, que é o cântico dos remidos, que é cantado justamente pelos 144 mil, no capítulo 14, e depois no capítulo 15 tem mais 2 cantos, que é o canto do Cordeiro e o canto de Moisés. Você vai encontrar algo muito interessante. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. Este evangelho eterno, ele começa na grande tribulação e vai até o milênio. Esses anjos não estão pregando evangelho de salvação, eles estão pregando proclamação ao reino de Deus, ok? Olha o que ele diz, a Bíblia Sagrada que diz assim, olha, eles vão pregar para todos os habitantes da terra. Isso aqui é no período justamente da grande tribulação, entrando no milênio. Olha o que diz com voz forte, temam a Deus e dê glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. Aí é um evangelho de justiça, pregando às nações que Deus é excelso. E aí ele insiste o seguinte, e o adore aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E seguiu outro anjo, seguindo, dizendo, caiu a grande Babilônia que fez as nações. Seguiu este outro anjo que terceiro dizendo, se alguém adorar a besta, a sua imagem. São anjos que vão anunciar naquele período da grande tribulação e entrando no milênio, sobre a adoração a Deus, a única Deus. É por isso que entra a pergunta que eu respondi agora, a único Deus. A anunciação de juízo que caiu a grande a Babilônia, que aí capítulo 17, capítulo 18, que na lição da escola dominical o comentarista, ele não foi muito profundo sobre isso, mas o capítulo 17 é espiritual, no capítulo 18 já é literal, será construída a nova Babilônia nesse período da grande tribulação, e caiu a grande Babilônia, falando de justiça, caiu o império do mal nesse período. E terceiro, diz que se alguém adorar a besta e receber sua marca, também não beberá, ele fala assim, também esse beberá do vinho do furor da ira de Deus. E ele começa a falar sobre ira, sobre justiça, sobre coisas terríveis que virão sobre ele. Então, para explicar melhor, o evangelho que Jesus deu para a igreja, o evangelho que é pregado para a graça, para a salvação, o evangelho eterno pregado pelos 3 anjos, é um evangelho de anunciação às nações daquele período, já que a igreja não está aqui, anunciando o juízo de Deus sobre a humanidade. E também falando da queda do império do mal, e também que devemos adorar apenas ao único Deus. É por isso que é permitido. A expressão que Deus não permitiu que os anjos pregassem o evangelho é o evangelho da graça.
Esse aqui é o outro evangelho. É tanto que Mateus 24, Mateus 24, 14, muitos pregadores pregam no púlpito, dizendo o seguinte: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Pregando, dizendo que Cristo só vai voltar quando o evangelho for pregado a todo mundo. Na verdade, ali é evangelho do reino. É evangelho do reino, não é evangelho da graça. Cristo está trazendo para os judeus ali no capítulo 24, é tanto que o capítulo 24 de Mateus é exclusivamente sobre Israel e fala como relógio escatológico para a igreja, mas Jesus está respondendo aos judeus sobre sua vinda em glória no final da grande tribulação e fim do mundo após o milênio com o juízo final, ok? Então ele está dizendo o seguinte: e este evangelho do reino será pregado, é tanto que o texto de Mateus capítulo 24 e versículo de número 1, ou versículo 14 de Mateus 24, diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí Jesus fala da conclusão final de tudo mais, tá bom? Ok? Samira, Deus te abençoe. João Batista. Isso, gente, vou encerrar a live. Thalisson entrou. Juliette de Areia Branca, amiga Juliette, um abraço ao seu esposo, queridão. Eu esqueci novinho, acho que é novinho. Meu Deus, estou ficando velho. Maria, meu Deus, da Luz, a pregadora grande, pregadora entrou aqui. Maria da Luz, mulher de Deus, pega demais. Simone, Deus te abençoe. Denise, Deus te abençoe. Newton, homem de Deus, Pai do Senhor. Rafael, Deus abençoe. Gente, vou encerrar a live. Graças a Deus tem muita gente entrando, mas eu preciso encerrar. A não ser que você coloque mais perguntas que a gente vai. Se não tiver mais perguntas, eu encerro aqui. Está sem som? Gente, está sem som? A Denise disse que está sem som. Meu Deus do céu, não acredito que eu falei tudo isso e ninguém ouviu. A pergunta é: qual é o nome dos 4 demônios que estão presos? Meu Deus do céu. A Bíblia fala de alguns nomes, Sandy Clepson, mas eu vou fazer o seguinte: depois eu posto lá no story o nome desses 4 infelizes, tá bom? Tá certo? A hora que fugiu o nome de 2, 3, de 3 na verdade, só um lembrei aqui. A pergunta é: qual o nome dos 4 demônios que estão presos entre o rio Tigre e o Eufrates? Inclusive, tem uma live que a gente fez com o pastor Carlos Cardoso, da Unicleb, que a gente falou sobre essa temática do rio Eufrates e rio Tigres, né? Inclusive, o Dr. Rodrigo Silva, Arqueologia Bíblica, ele explica sobre essa localização do rio Eufrates hoje, viu? É muito interessante lá, ok? Enfim, eu vou deixar essa pergunta da Unicleb no meu story, tá bom? Eu boto lá e aí eu respondo para ele lá. O senhor é pré ou pós? Eu sou pré, queridão. Agora eu tenho amigos pós e meso, sou amigos. Eu sempre brinco com eles. Eles são pós e meso, né? Ele conversa muito comigo. Inclusive tem Mendonça. Mendonça é um amigão meu. Cara, gente fina. Amo demais ele. E a gente brinca muito. E aí ele diz assim: Bi, você é pré? Sou pré. Mas você é pré por quê? Não sou pré porque a Assembleia de Deus é pré-tribulacionista, porque eu li 62 livros do pós-tribulacionista para me fazer minha defesa no meu livro. Meu livro é justamente isso, um grito por sua volta. No meu livro eu explico por que eu sou pré e por que eu defendo. Inclusive, uma das minhas respostas ao pastor César Castelhano, que é um pastor que tem uma live muito boa, que é muito professor de hebraico, ele é muito bom, gosto muito dos debates dele na rádio em São Paulo. Mas aí eu falo para ele lá sobre a questão que ele hoje é pós, né? Por que eu sou pré? Eu explico no livro por que eu sou pré, tá bem? Mas eu sou amigo. Aí eu sempre brinco com ele o seguinte: quando eles estão apavorados, eles são igual a político, né? Fica apavorado. Vira, mas Jesus não vai voltar agora não, tal. Eu disse: calma, gente, Jesus está voltando. Alegre com a volta dele. E quando eles ficam bem afobados, assim: gente, é o seguinte. Se Jesus voltar antes da grande tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação, o mais importante é que eu e você saibamos que ele vai voltar. E se ele vai voltar e nós vamos subir, não importa como será e quando será, o importa é que nós estivermos preparados. Aí ele se cala. Mas eu sou pré-tribulacionista sim, viu? Aí o Felipe já respondeu. Bela explicação. Simone, é importante nós estarmos preparados para subir no arrebatamento, porque se hoje é pela graça, já é difícil. Calcule, você tem que ganhar seu salário. É verdade. Pronto, aí ó. Tá vendo, Dani Cleber? Tá vendo, Davi? A Simone já respondeu pra você aqui. A Juliette tá dizendo um negócio aqui. É geninho, gente. Obrigado. Ô, Juliette, não diga ele não, viu? Diga ele que eu mandei um cheiro naquela careca dele.
Homem de Deus, um cara sensacional. É um casal muito maravilhoso. Um abraço a toda a igreja de Areia Branca, que eu amo demais. Dani, quais são os 4 demônios que estão presos no rio? Eu vou colocar no story, viu? Não. Estamos ouvindo, não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Tanto o Jaeverson como a irmã está ouvindo, mas está todo mundo dizendo aqui, tá com som. Tá com som. Estou ouvindo. Obrigado. Por último, eu vou responder só essa e a gente termina, tá bom? Tá certo, gente? Eliana está entrando. O que significa quando Jesus diz a uma das igrejas da Ásia: dar-te-ei a estrela da manhã? Jesus não é a estrela da manhã? Igreja da Ásia, dar-te-ei a estrela da manhã? Certo? Tem certeza disso? Qual foi essa igreja? Eu vou ver aqui, porque eu não vi ainda essa passagem, ou eu estou esquecido. Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Felipe, mostra para mim. Lembrando, já que você falou isso aqui, Jesus é a estrela da manhã, ok? Deixa eu só pegar isso aqui que é muito importante. Ok, vamos para cá. Deixa eu pegar aqui. Calma, não sai não, gente. Apocalipse 2, vamos para cá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vamos lá. Ásia, dar-te-ei, vamos lá. Ok? Versículo 7, a primeira carta à igreja de Éfeso. Ao vencer daria direito a alimentar da árvore da vida. Ok, no paraíso de Deus. Versículo 11, o que vencer de modo nenhum sofrerá dano à morte. Esmina. Para Pérgamo, ele diz para Pérgamo o seguinte: ao vencer darei de maná escondida e darei uma pedra branca e sobre a pedra branca. Esse é, pronto. Tiatira, ao vencer guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. E o cetro governará e reduzirá que fosse tal. Aqui, achei. Tiatira, tem razão. Assim como também eu recebi a autoridade do meu pai e lhe darei ainda a estrela da manhã. Ok. Apocalipse. Porque eu não tinha observado bem isso aqui não, mas foi interessante. Apocalipse 22, versículo 16. Vamos lá? Apocalipse 22, 16. Diácono Davi. 16. Apocalipse 22, 16. Diz assim: eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho essas coisas a vocês nas igrejas. Olha só a resposta. Eu sou a raiz, a geração Davi, a brilhante estrela da manhã. Ok? É a sua resposta para essa dádiva aqui, tá bom? Que significa quando Jesus diz a uma das igrejas da Ásia, que é a igreja de Pérgamo, acho que é a igreja de Tiatira, desculpa. Certo? Dar-te-ei a estrela da manhã. Na verdade, a expressão não é nem essa, dar-te-ei a estrela da manhã. É mais ou menos assim, ó. Está aqui no final, versículo 28 do capítulo número 2. Os últimos versículos. Também recebi a autoridade do meu pai e lhe darei ainda a estrela da manhã. Aí capítulo 22, versículo 16, viu, Davi? Tem a resposta. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração Davi, a brilhante estrela da manhã. Ok? Respondido? Pronto, gente. Paula, Deus te abençoe. Paula entrou, Vanessa entrou. Obira, meu Deus, se for reparar de fazer pergunta não. Está bom, viu, hoje? Eita. Sobre a marca da besta, o que você acredita que será essa marca? Eita, muitas... Vou fazer o seguinte, não vou responder essa pergunta, Felipe. Vou lhe dar uma razão boa para você ter essa explicação muito clara, para todo mundo aqui. Eu vou dar créditos a ele, viu? Vai no canal do pastor Ciro Sanches Cibordi. Pastor Ciro Sanches Cibordi. Ok? Eu vou até colocar o nome dele aqui. Tá certo? Pastor Ciro Sanches Cibordi. Tá aí, gente. Você procura o canal do pastor Ciro Sanches Cibordi. Quando você entrar lá, você procura essa temática sobre a marca da besta. Ele dá um show na explicação. Eu poderia explicar aqui, mas eu ia tomar muito tempo, porque eu ia ter que fazer marca e nome da besta, sabia disso? Tem o nome da besta e a marca da besta. E aí vai criar um monte de expectativa, um monte de pergunta,
e seria uma live só falando sobre a marca, ok? Então você entra no canal do pastor Ciro Santos Cibor, tá aí, e vai lá. Gente, deixa eu ver onde é que eu tô aqui, porque eu tô perdido aqui. Eu quero subir, calma gente, que eu... Será a marca da besta? Esses demônios são sibilos. Olha, Anderson tá dando resposta aí, sibilos. Sibilos não, símbolos, gente. Esses demônios são símbolos. Isso. Vamos pra cá. Tenha calma que aí a gente vai responder depois isso aqui. Eu vou colocar no story lá explicando bem direitinho. Eu quero subir independente de quando seja. Espero que seja antes, viu? Viu, Felipe? Alexandre, Deus te abençoe. Tá ouvindo, Bira? Tá ouvindo, Bira? Tá bom o som? Tá com o som perfeito? Obrigado, estou ouvindo sim. Graziela entrou agora. Apocalipse 2:28. Obrigado, Davi. Eu respondi para você, né? Valque, a esposa do meu pastor Jefferson. Acabou de entrar bem rapidinho. Gente, essa live vai ficar salva no meu canal e também no meu Instagram, viu? Deus te abençoe, pastor, sua mente. É uma máquina. Misericórdia. Juliette, um abraço. Deus abençoe. Anderson. Juliette, verdade. Oh, meu Deus do céu. Sei não, gente. Eu sou um eterno aprendiz. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado, Davi. É muito usado por Deus. Deus abençoe. Gente, a glória é para Cristo, viu? É dele. É dele, para ele. Jesus é lindo. Sem ele eu não seria nada. Quase acertei. Daiane, Deus abençoe. Maria Fabiana entrou. Deus abençoe. Gente, para de mandar mensagem. Faça o seguinte, pronto. Eu vou colocar hoje à noite uma caixinha de pergunta no meu story, ok? E você que não fez pergunta agora e queria fazer e não deu tempo, vai lá na caixinha, faz a pergunta que eu vou responder com vídeo, tá bom? Dia da manhã eu tiro para responder. Fugindo um pouco do tema, qual foi a sua referência quando começou a pregar? Obrigado, prometo que é a última pergunta. Eu gostei. A minha referência como pregador, se a pergunta é essa, quem foi o pregador que você espelhou? Pastor Henrique Jorge Praciano. Eu considero uma das mentes mais brilhantes que eu já vi pregar na minha vida. Eu me converti ele pregando e me tornei um pregador ouvindo ele pregar. Gente, ele tem um canal, ele é do Pão da Vida, em São Paulo. Procura o canal Pastor Henrique Jorge Praciano. Assista as lives dele de manhã, ou então segue ele no Instagram. Eu estou fazendo propaganda dele aqui, ele nem sabe disso, ok? Se alguém conhece ele, aí já fala para ele tudinho. É uma das mentes mais brilhantes para pregar. Eu vou dizer isso aqui sem nenhum exagero, não fica com raiva de mim não. Não vi até hoje, desde 93 que eu me converti para hoje, eu não vi nenhum pregador ter habilidade com a palavra e unção e graça como ele. Eu não estou idolatrando ele não, viu? Foi minha referência. Ele tem uma habilidade na palavra que é encantador. Encantador. Eu não dou nem para desatar os alpacas dele, de tanta graça e tanto conhecimento que ele tem. É a minha referência como pregador, pastor Henrique Jorge Praciano, tá bom? Amém? Pronto, agora sim. Faz outra live para responder essas perguntas, Vanessa. Vai ser o jeito. Eu tô gostando, viu? Ricardo abençoe. Gente, encerrando. Quando alguém entra, todos que podem ver os vídeos, as pessoas... Paula seguindo. Paula, me responda uma coisa. Você pediu para entrar na live comigo? É isso? Porque chegou aqui uma notificação para você entrar na live. Se quiser, a gente coloca você ao vivo, tá bom? Ok, gente? Um abraço, querido. Boa noite para todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou deixar a caixinha de pergunta no meu story hoje. Aí vocês colocam a pergunta, eu vou responder com vídeo as perguntas lá que vocês fizeram. Obrigado, Felipe, Davi, Dani Cleve, Juliette, Vanessa, Ricardo, enfim, a todos vocês que participou, Daiane, Simone, Felipe, Anderson, enfim, obrigado, gente, obrigado de coração, vocês são bênção e eu fico feliz por você estar conosco aqui, tá bom? A live vai estar salva no nosso canal, Lauritânia, Deus abençoe. A nossa live de hoje vai ficar salva no canal, ok? Do Instagram. E também vai ficar salva no meu canal no YouTube.
Birajara, eu queria te seguir no Instagram. Segue agora, ok? Segue no meu Instagram agora. Eu quero assistir suas lives e mensagens suas. Tem mensagem sua no canal? Tem. Mais de 50 mensagens minhas lá. Inclusive uma que eu indico muito. Cidadão dos Céus. Vai lá assistir. Como é o nome do canal? Escritor Ubirajara Almeida. Clica lá, entra, se inscreve, ativa a notificação, o sininho de notificação para saber que todo dia entra live. Todo dia entra mensagem minha lá para você ficar alimentando com a palavra de Deus. Mara, Deus te abençoe. Paz do Senhor. Lauritana, paz do Senhor. Gente, Deus abençoe vocês. Que a graça de Cristo alcance cada um de vocês. Não esqueça, assista essa live de novo. Tem muita resposta boa para o seu coração. Se alguém puder tirar um print agora, eu sou feio mesmo, não tem problema não, mas tirar um print, coloca no story lá e comenta alguma coisa no story do que você ouviu aqui, que você aprendeu. Coloca lá, tá bom? Certo? Você tira um print agora nosso. Aí coloca no seu story, coloca lá, me marca e coloca lá o seguinte: live, eu ouvi essa pergunta, enfim, qualquer coisa que você aprendeu aqui, coloca lá, tá bom? Deus abençoe, Simone, Pai do Senhor, para todos que participaram dessa live. Ela já está usando a minha palavra, ok? Abraço, gente, Deus abençoe. Deixa eu orar para você, querido Deus, Pai eterno, muito obrigado por cada mulher, cada homem que entrou nessa live. Muito obrigado pela satisfação de compartilhar experiência, compartilhar ensinamentos, e obrigado principalmente ao seu Espírito Santo. Sem ele eu não sou ninguém. Todo o conhecimento que tenho, Senhor, não se compara à graça alcançada por ti. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar a responder perguntas das quais a gente poderia não saber, mas tu és poderoso para nos ensinar. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Te agradeço no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Abraço, gente.